Vem aí, Minutos Proféticos, oração, palavra, reflexão com a irmã Carol. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério. Glórias a Deus, Deus abençoe a vida de todos, amém. Deus colocou uma palavra no meu coração nesta tarde. Glória a Deus, que se encontra no livro de Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, verso de número 13, disse assim: Disse-lhe alguém da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele respondeu-lhe: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E aos outros disse: Guardai-vos com cuidado de toda a cobiça, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus haveres. E contou-lhes uma parábola dizendo: O campo de um homem rico deu bom rendimento, e ele pôs-se a discorrer consigo mesmo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Disse então: Eis que farei. Vou demolir os meus celeiros para construir outros maiores, e aí guardarei todo o meu trigo e os meus bens. E direi a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens guardados para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus, porém, lhe disse: Insensato, ou tem outras versões que fala louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que preparaste e para quem será? Assim acontece para quem tesoura para si, e não é rico em vista a Deus. Meu Deus, é forte, meus irmãos. Aqui nessa palavra, a palavra de Deus fala que alguém falou para Jesus: Senhor, julga aqui a minha causa entre eu e meu irmão. Peça, Senhor, para que o meu irmão reparta comigo a herança, aquilo que é meu direito. E Jesus já foi direto falando: quem foi que constituiu eu juiz de vocês? E contou uma parábola poderosa, falando que teve um homem rico, que ele tinha um campo. E esse homem rico, ele falou assim: nossa, eu já sei, vou fazer algo para multiplicar os meus talentos, os meus bens. Ele demoliu aquele campo dele, fez um campo maior, colheu bastante trigo, bastante fartura, e ele falou: alma, descansa, come, bebe, goza dos prazeres da vida, porque você está bem, você não tem nada de falta. E Deus falou para aquele homem: louco, hoje à noite pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? E Jesus termina falando: assim é para aquele que não é rico à vista de Deus. Irmãos, nós aqui na terra, a gente estamos preparados para muitas emergências. Na maioria das vezes tem gente que é muito prudente, guarda dinheiro, paga impostos assim para poder, INSS que fala, para que, se Deus o livre, acontecer alguma coisa, você ser amparado, ou paga outros recursos para que venha a ser amparado se acontecer alguma catástrofe, alguma coisa. Tem gente que, graças a Deus, administra muito bem as suas finanças, e parabéns, tem que fazer isso mesmo. Só que nós não devemos nos esquecer também e principalmente, ajuntarmos tesouro no céu para com Deus, ser rico para com Deus. Aqui na terra, muitos de nós temos poupancinha, a gente poupa um dinheirinho, guarda um dinheirinho, para que quando tiver uma emergência, uma dificuldade, você possa lá e recorrer àquele dinheiro que está ali. Tem gente que tem essa prudência, graças a Deus, de ter um dinheiro guardado. Isso é muito bom. Mas nós também temos que depositar com Deus, irmãos. A Bíblia fala que havia um homem chamado Ezequias, o rei Ezequias. Ele era um dos reis que fez muitas reformas em Jerusalém. Ezequias, ele tirou de Jerusalém a idolatria de Israel, ele restaurou os altares de Deus, ele trouxe que o povo viesse ouvir a lei de Deus, que as pessoas pudessem ter acesso à Torá. Ele mandava os sacerdotes ministrar a palavra de Deus. Irmão, restaurou o templo. O homem fez assim
um avivamento espiritual em Israel. Só que a Bíblia fala que ele ficou soberbo e ele teve uma enfermidade enviada por Deus. E Deus falou assim para Isaías: Isaías, vai até a casa de Ezequias e fala: Rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem. A casa de Ezequias era a casa dele, a vida dele. Coloca a tua casa em ordem, Ezequias, porque você vai morrer, você não vai viver. E a Bíblia fala que o profeta Isaías, ele está se retirando do palácio real. E a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele dobra o joelho no chão e fala: ó meu Deus, se lembra de mim, meu pai, quando eu andava correto na tua presença. Se lembra dos meus memorial, lembra das minhas orações, das minhas ofertas. Lembra quando eu restaurei Jerusalém, quando eu restaurei Israel. Ou seja, Ezequias, ele teve um depósito para com Deus. Quando veio a doença, quando veio a calamidade, quando veio ali a sentença de morte dada pelo próprio Deus, era Deus que ia matar. Louvado seja o nome do Senhor, era Deus que ia matar, era Deus que ia levar ele embora. Porque entendo uma coisa, ninguém vive e ninguém morre se Deus não permitir. Jesus, ele fala em Apocalipse que ele é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Jesus tem o poder sobre a vida, o poder sobre a morte. Deus, ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Então aquela sentença que o profeta mandou era o próprio Deus. Falou: olha, fala para ele que ele vai morrer. Eu não me agradei do que Ezequias fez, que Ezequias, ele se ensoberbeceu, ele se esqueceu de Deus. Deus abençoou tanto ele, que ele começou a ostentar as riquezas dele para os outros, ele mostrou tudo. E Deus não se agradou daquilo. Mas Ezequias, ele tinha o quê? Depósito para com Deus. Irmão, você tem depósito para com Deus? O que você tem depositado na sua vida com Deus? Você está pronto para muitas coisas, glória a Deus aqui na terra. Você pode ter uma poupancinha, um dinheiro guardado, isso é muito bom. Mas se hoje Deus, ele requerer algo de você, você tem depósito no céu para com Deus? A Bíblia fala que Ezequias, ele rasgou o coração dele e falou: Deus, lembra, meu Deus, de quando eu tinha memorial para contigo. Lembra, meu Deus, quando eu orava. Lembra, meu Deus, quando eu trouxe a sua lei de volta para Jerusalém, para Israel. Lembra, Senhor. E a Bíblia fala que o profeta Isaías já estava saindo de fora do templo, quando Deus, ele fala para Isaías: Isaías, volta. Isaías estava no quintal, saindo do templo, do palácio do rei. E Deus falou: Isaías, vai lá e fala assim, Isaías, fala para Ezequias que eu, Senhor, eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para Ezequias. Ele ia morrer, mas como ele tem memorial para comigo, como ele tem depósito para comigo, eu, Senhor, vou dar vida para ele. Fala para ele que ele não vai mais morrer. E como sinal, Isaías, ele manda ele olhar lá no relógio de Acas, o relógio, ele vai voltar no tempo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Nazareno aqui, e a Bíblia fala que assim se cumpriu a palavra de Deus. O profeta Isaías foi e falou para Isaías: Isaías, sua oração foi ouvida. E o Senhor, Isaías, ele vai acrescentar mais 15 anos de vida para você. Olha, irmão, para quem ia morrer. Isaías estava cheio de úlcera, ele ia morrer. E Deus mandou, através do profeta Isaías, ele comer uma pasta de figo, e ali ele recebeu a cura. Irmão, deposita no céu para com Deus. Faz depósitos espiritual. Como que eu posso depositar, irmã Carol? Ora, irmão, como que está a sua vida para com Deus? Você tem orado? Você ora para comer? Você ora durante o dia? Quando você sai para a rua, você ora? Você fala: Deus, você fala igual a Moisés: Deus, se a tua presença não for comigo, nem me faça subir daqui. Nem me faça ir daqui ali se o Senhor não for comigo. Quando você sai, você ora. Seja andando, seja de carro, você ora. Seja pegando ônibus, seja pegando trem, você ora a Deus. Quando você vai comer, você agradece pelo alimento que Deus providenciou. Você pede perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelos seus erros. Ou você acha que já está tão santo assim que não precisa nem mais orar. Você lê a palavra de Deus. Quantas vezes, irmão, a gente perde tempo em rede social, quanto a gente perde tempo naquilo que é vão, que é fútil, que não agrega em nada na nossa vida, nem físico, nem espiritual, nem intelectual, nem nada. Você tem depositado no céu para com Deus? Você tem ajudado as viúvas?
os órfãos, os desamparados, necessitados. Você tem ajudado aqueles que precisam de ajuda ou tem feito vista grossa. Você tem ajudado na obra missionária de Deus. Você tem investido nas coisas de Deus, ou você tem sido avarento, ou você tem sido apegado ao dinheiro, ao mamão e às coisas terrestres. Você tem depositado, irmão? Isso que eu tô falando é muito sério. Quantas vezes, irmão, já passei por situações difíceis na minha vida, pensando que eu não ia nem viver, que eu não ia nem morrer. E eu já falei assim, Deus, se for a tua hora na minha vida, o Senhor prepara tudo e me leva. Agora, se não for, meu Deus, transforma, cura, liberta. Meu Deus, se lembra de todas as vezes que eu orei, que eu fui nas madrugadas. E aqui estou, irmão, é depósito. Tem que ser rico para com Deus, irmão. Tem muita gente que está preparada aqui, ó, para as coisas desta terra, mas não está preparado para as coisas do céu. Você sabia, irmãos, que em Apocalipse se fala, bem-aventurado e santo, aqueles que ressuscitam na primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem poder. Você sabia que aqueles que fazem a obra de Deus, que fazem as coisas que Jesus mandou, acumula tesouro lá no céu para com Deus? Você sabia, meu irmão, que existe uma nova Jerusalém? Você sabia que Jesus foi preparar morada para mim e para você? Sabia? A minha casa lá no céu, cada dia, ó, eu tô só acumulando lá em cima, com obras de Deus também. Não é obra que salva, veja bem, não é obra que salva. Mas quem é salvo também faz a obra. A glória a Deus, aleluia, Jesus. Uma coisa acompanha a outra. A fé sem obra é morta. Você tem ficado rico para com Deus? Você tem feito os propósitos, o jejum? Você tem perdoado? Você tem ajudado? Você está acumulando, meu irmão, riqueza no céu? Se você não tiver, meu irmão, eu te aconselho, acumula. Se você ainda está pobrinho para as coisas de Deus, irmão, começa a se enriquecer de Deus. Começa a se enriquecer das coisas do alto, das coisas espiritual. Porque tem gente, irmão, que aqui na terra está muito bem, obrigado. Mas para com Deus está pobre. Tá igual Jesus fala em Apocalipse, não sabe que é pobre, cego, nu e miserável. Essa riqueza que eu falo, irmão, é riqueza espiritual. Porque lá em Apocalipse, Jesus fala que tinha uma igreja, que ela era muito pobre materialmente, mas ela era muito rica perante Deus, porque ela servia a Deus, porque ela obedecia a palavra de Deus, ela acolhia os necessitados, ela ajudava os órfãos, viúvos, os desamparados, ela obedecia o evangelho de Cristo. Aquela igreja, embora materialmente sendo pobre, ela era rica para com Deus. Começa a depositar, irmão. Começa a depositar em Deus. Começa a buscar. Começa a cultuar. Começa, irmão. Começa. Volta, irmão. Volta. Volta ao primeiro amor. Volta às práticas das primeiras obras para com Deus. Muitas das vezes Deus vai abençoando a gente e a gente fica com o coração ganancioso. Eu não vou ajudar mais. Irmãos, tudo que Deus nos deu, irmão, é para a glória dele, é para a honra dele, para louvor dele, é para o reino dele, é para ajudar, irmão, é para fazer o querer dele no tempo chamado hoje, enquanto estamos aqui nesta terra. Acumula, irmão, tesouro lá em cima, aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não mina, não come. Ajunta tesouro para com Deus. Tem gente que não sabe nada de Deus, nada. Não ora, não busca, não faz nada. Começa a buscar, irmão. Começa a fazer o depósito no céu para com Deus. Porque aquele homem, Jesus falou, louco, hoje à noite pedirão a tua alma. O que tens preparado e para quem será? Quem vai ser que vai receber a tua alma quando você partir deste mundo? Aonde você está fazendo o seu depósito para que quando Deus te chamar, você venha colher o seu depósito? Ou no momento de luta, de prova, saber que Deus é contigo, saber que Ele vai te livrar. Às vezes Deus não te livra da cova, Daniel, mas Ele fecha a boca dos leões dentro da cova e não deixa o leão fazer dano algum a você, nada fazer dano algum a você. Existem situações que Deus Ele permite na nossa vida, só que aí Ele permite a gente sair ileso, para que todos possam ver a glória dele, para que ele venha se manifestar nas nossas vidas. Amém? Fica com essa palavra, irmão. Ajunta tesouro no céu para com Deus. Se você não está orando, passe a orar. Se você não lê a palavra, passe a ler. Se você não ajuda ninguém, passe a ajudar, irmão. Passe a se consagrar, passe a santificar, porque o Senhor está voltando. Amém? Meus irmãos, fiquem com essa palavra e fiquem todos na paz do Senhor.